Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 defenders que são excelentes no meta atual e que você pode estar investindo seus recursos no jogo para estar utilizando esses personagens. Salve, salve rapaziada, Neon aqui, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 defenders que eu separei que eu acho que são excelentes, tá, no meta atual, 2 decepções lançadas esse ano como Bout Festival e também 2 personagens que, se você tiver maestria, você vai se sair muito bem na sua gameplay, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, tropa. Certo, rapaziada, para começar essa lista de top 5 defenders, eu incluí 2 extremes, tá? E o primeiro deles é o Jay Garcia Saturn, tá, rapaziada? Ele possui, né, uma certa locomoção bem interessante com a sua skill 1, que veio ali com a mesma mecânica do Rob Lute, e a sua skill 2 costuma dar bastante HK, tá, rapaziada? Por conta do corte de vida que ele inflige nos seus inimigos, e assim ele consegue dar HK na certa, tá, rapaziada? E o Jay Garcia, rapaziada, ele possui traits bem interessantes também, tá? Pra tá segurando ali o tesouro, né? Que ele está defendendo. Inclusive também possui a sua Pharma Runner, o que é deveras interessante ali pra tá capturando alguns tesouros. Mas eu recomendo que você utilize mais ele na defensiva, fechou, rapaziada? Não vou me aprofundar muito no personagem porque vocês já conhecem o mesmo, beleza? Vamos pro segundo extreme dessa lista, rapaziada. Aqui, rapaziada, o próximo extreme dessa lista é o Zephyr, tá, do filme Z, um personagem que é muito interessante e o mesmo teve, tá, um reajuste aí recentemente. Na real, recentemente não, né, já faz um tempo, mas ainda assim, rapaziada, ele continua um excelente defender, tá? Ele possui ali 2 skills, a primeira sendo o Smash Buster, né, uma skill no qual ele dá um soco e sai uma rajada ali de fogo, e essa skill, rapaziada, possui efeito de knockback, tá, e tem um dano aumentado em 100% nos personagens da marinha, beleza? E então é uma skill bem interessante aí pra você tá tirando os inimigos da bandeira, principalmente os runners, certo? E também, rapaziada, a sua skill 2, ele começa ali com a Dyna Stone e logo em seguida, quando você utilizar a skill, ela muda, né, pra um certo canhão de fogo. E, rapaziada, a Dyna Stone não tem o que falar, uma skill que atravessa obstáculos e tem um certo range, tá, bem absurdo aí, um dos maiores range do jogo, certo? E o Zephyr, cara, ele lida muito bem com o Kizaru, ele reduz muito, né, os múltiplos hits, então ele acaba tendo ali uma certa vantagem contra o top atacante atual do jogo, né, que é o Borsalino, rapaziada. E, cara, por incrível que pareça, esse personagem veio barato, tá, da última vez que ele retornou, tendo seu rebanner aí. Se eu não me engano, foi por volta dos 800 diamantes, tá, rapaziada? E o Zephyr, na minha opinião, ainda se sai melhor, tá, que alguns certos defenders que a gente vai citar também aqui nesse vídeo, certo? Seguindo com esses 2 extremes, vamos falar um pouco sobre os Bout Festivals, certo, rapaziada? Aqui, rapaziada, com os nossos Bout Festivals, tá? Eu incluí aqui a primeira Nico Robin, beleza? A Nico Robin de Egghead teve um lançamento recente aí também com o seu elemento Light e possui skills bem interessantes. Na sua primeira skill ela possui, né, a Gigante Throw, que ela utiliza os tapões ali, e a segunda skill ela consegue criar um certo escudo, o que torna bastante interessante também para você tá querendo ou não sendo mais tanque ali dentro do escudo, e em seguida você pode estar utilizando ali uma skill para ser um pouco mais ofensivo, beleza? E as suas traits, rapaziada, é interessante também, ela possui ali o Power Gouge, né, que você pode estar utilizando para encher mais a bandeira, tá? Possui sim uma certa redução de skill 2 também, o que torna bastante interessante, e uma recuperação de HP em 50%, em 7%, tá? Quando os inimigos estão com ataque e parâmetros de boost, beleza, rapaziada? Então, é interessante a Robin, tá? Não é, tipo assim, uma defender que você vai conseguir ter uma performance absurda, tá? Comparado aos extremes, mas sendo Bout Festival, eu acho interessante citá-la, beleza, rapaziada? Bora pro próximo personagem. Rapaziada, seguindo aqui com a segunda personagem, tá? Eu coloquei a Stussy, devido ao reajuste que ela teve, beleza? Ela ficou bem completa, e também ela possui a mesma característica ali do Jay Garcia, né? Que é o corte de HP, o que torna essa personagem deveras interessante, tá? Eu não sei se funciona, né, o corte de HP dela com o Jay Garcia, pro Jay Garcia dar o certo HK, mas a Stussy por si só, rapaziada, já lida bem aí com muitos personagens, tá? E, cara, eu acredito que não tem nenhum personagem que não tome esse efeito de status, tá, de corte de HP. Então a Stussy, ela vai se manter no meta por um bom tempo, beleza? Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí também nos comentários, mas ela possui ali uma certa redução de dano também, tá? Quando está no tesouro, o que torna essa personagem tanque. E as suas skills, rapaziada, são excelentes, tá? Ela possui ali um counter, beleza? E a sua outra skill, uma skill mais ofensiva, que ela possui uma certa velocidade quando tá utilizando a skill. Então, cara, pra você lidar com a Stussy, tá um pouco complicado, tá? Mas se você estiver utilizando Extreme, você não vai sentir tanta dificuldade se o player não for muito bom, beleza? Mas enfim, rapaziada, Stussy,
caso você esteja com essa personagem na sua conta, pode upar com tranquilidade, certo? E por fim, rapaziada, eu incluí aqui o Léo, tá? Um personagem que é muito subestimado, tá? No meta atual, mas ele é um dos melhores lançamentos desse ano, sendo o Bout Festival, beleza? E ele sendo defensor, vale muito a pena eu citar ele aqui pra vocês, tá? O Léo merece que a gente leia as traits deles, pra você também não subestimar esse personagem aqui, fechou, rapaziada? E bom, cara, lendo aqui as suas Character Traits, tá? Quando você utiliza Skill 2, ele cria ali, né, uma teia, né, em volta do tesouro. Então esses personagens como o Léo, o Jinbei, que tem ali um certo efeito na volta do tesouro, rapaziada, estão se saindo muito bem, beleza? No meta atual. Quando você performa um Perfect Dodge, você tem a redução da Skill 2 em 20%, recupera 30% do HP, skill e trait muito interessante. Por certo período de tempo, quando você utiliza Skill 2, você registra Stagger, a queda e Knockback, e ainda assim remove status e efeitos infligidos pelo inimigo, tá? Então um trait muito excelente para um Defender no meta atual. Quando seu HP está 70% ou mais, você recupera, né, o gauge do tesouro 50% a mais, né, do que o tesouro permite. Então vai ficar 150 ali, certo? E ainda assim reduz o dano recebido em 50%. Mano, o Léo é tanque, tá, rapaziada? Quando você ataca o inimigo com o terceiro hit, né, do seu normal ataque, você inflige, né, o Cell, que é o efeito do Léo aqui, tá? Por 3 segundos. Então você tem a chance de 50% de infligir esse efeito. Por mais que personagens possuem essa mesma trait aqui, tá? De não receber o status efeitos, quem acaba não tendo, acaba se prejudicando contra o Léo, beleza? Quando você captura o tesouro, quando você está na área do tesouro capturada, na real, você remove o status efeitos infligido pelo inimigo, nulifica status também, resiste a knockback e a stagger, tá? Então, cara, o Léo, rapaziada, ele tem uma gameplay muito fluida, tá? E por ele ser um personagem, de certa forma, pequeno, ele acaba se sobressaindo e sendo bem chato, beleza? Quando você ataca o inimigo na área do tesouro capturada, reduz o cooldown da Skill 2 em 3%, recupera 3% do HP, então muito interessante. Também poderia ser um pouco mais, mas tá tudo certo, tá? Quando você ataca o inimigo que tem o HP ali criado, tá? Você reduz o cooldown da Skill 2 em 15%, tá? Eu não entendi muito bem essa skill aqui, tá? Eu também não sei se eu li muito certo. Enfim, me corrijam aí nos comentários, beleza, rapaziada? Quando seu HP está 50% ou mais, você ignora o inimigo na área do tesouro, tá? E ainda assim, reduz o dano recebido em 30%, tá? Muito interessante. Cara, ele tem uma certa redução de dano que acaba prejudicando o time inimigo, né? E o torna tanque, tá, rapaziada? Então, cara, muito excelente o Léo. E pra finalizar, rapaziada, a Bush Trait do Léo aqui, após receber um dano do inimigo, tá? Que seria mais do que 45% do máximo do seu HP, você recupera 5%, tá? Então, o veredito aqui do Léo, rapaziada, é que vocês foquem, né, na redução da Skill 2, pra você ficar com ela o tempo todo, beleza? E a sua Skill 1 também é um pouco interessante, tá? Você tem ali um dano aumentado em Runners em 50%, tá, rapaziada? Então a gente sabe que Runners é o meta atual, tá? A gente tem ali alguns atacantes, mas Runners acaba aparecendo mais nas partidas, certo? E bom, rapaziada, pra gente finalizar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês 2 personagens que são a decepção, né, de Defenders esse ano aqui, tá? Então, bora lá. E certo, rapaziada, a primeira decepção desse ano aqui é esse Bout Festival, tá? Que veio também na classe Defender, que é o Yonji, tá, rapaziada? Um personagem decepcionante. Cara, se você tem esse personagem, não invista nesse personagem aqui, beleza? Ele possui traits ali que não são eficientes no meta atual e acaba morrendo muito rápido, tá, rapaziada? Então a primeira decepção desse ano aqui é esse personagem, tá? Um lixo. Pra finalizar, tá? A segunda decepção e a última desse ano aqui como Defender, tá? Nesse vídeo, é o Jesus Burgers, tá? Um lixo esse personagem aqui. Se você tem esse personagem, pode colocar ele na gaveta e não abrir a gaveta nunca mais, tá, rapaziada? Ele não serve pra nada. Eu mesmo não utilizaria esse personagem pra nem suporte se eu tivesse ele, tá? E eu também não vejo a rapaziada utilizando esse personagem pra suporte. Não consigo verificar quantas tags, né, ele possui, mas eu acredito que nem pra suporte ele serve, beleza? Então se você tem esse personagem aqui, pode esquecer ele, fechou? E certo, rapaziada, 2 personagens finais pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro. Começamos aqui pelo Kuzan Extreme, tá? Do bando do Barba Negra. Um personagem que possui, né, características bem interessantes para ser um Defender excelente no meta atual, beleza? E, cara, o Kuzan, ele possui efeito de knockback na sua Skill 1 e também no seu ataque básico, tá? Então isso é bem importante pro meta atual. Além dele ter um escudo utilizando a sua Skill 2,
Ele propõe ali uma defensiva temporariamente nas bandeiras capturadas e ainda assim consegue encher o gauge da bandeira, tá, tropa? Então, esse personagem aqui é muito eficiente no meta atual. Se você tem ele, você pode estar utilizando sem problema nenhum, a não ser que você encontre um Borsalino, fechou? O Borsalino, rapaziada, ele é o top tier atacante do meta atual. Então, cara, é um grande problema pro nosso querido Kuzan, beleza? Mas é um personagem excelente e eu não poderia deixar de fora dessa lista, tá? E juntamente com o Kuzan, rapaziada, eu devo citar a Seraphine S. Snake, uma excelente personagem que, na minha opinião, possui características perfeitas, tá? Para ser uma excelente defender. Porém, juntamente com o Kuzan, rapaziada, ela tem muita dificuldade contra o Borsalino, tá? Então, cara, você vai ter muita dificuldade para estar utilizando essa personagem no meta atual. Na maioria dos casos, você não vai ter a vantagem, tá? Contra o Borsalino, mas se você souber jogar, poucas vezes você vai conseguir se sobressair. Ela possui skills bem interessantes, tá? Que possui knockback, então, cara, tudo que essa personagem faz, incluindo o seu ataque básico, tem knockback. Então ela é realmente uma inimiga de um Runner, fechou? Caso você tenha essa personagem, pode utilizar tranquilamente, porém, se você encontrar um Borsalino, terá que aumentar sua maestria na gameplay, beleza? Então, para finalizar o vídeo, esses foram os 2 personagens coringas para vocês também estarem investindo na sua conta, fechou? E beleza, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a minha sugestão para vocês, tá? Dos tops defenders, né, do meta atual. Se ficou faltando algum personagem, deixe nos comentários, tá? Pra gente estar discutindo. E é isso, rapaziada, até o próximo vídeo. Falou!